E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Papo de IA número 10, o primeiro do ano de 2024. Então, passei um tempinho aqui sem conseguir gravar com essas festas aí de final de ano. Depois, chegando aqui, estava com tudo atrasado, tendo que colocar as coisas em ordem. Mas agora vamos voltar aqui com o podcast com força total, o seu jornal aí semanal de novidades de inteligência artificial. E eu já começo aqui falando um pouco das notícias que a gente vai falar. Então, hoje a gente vai falar da conversa de inteligência artificial que está tendo no Fórum Econômico Mundial de Davos. A gente vai falar sobre o que o Bill Gates disse aqui, de como a inteligência artificial vai mudar a nossa vida em 5 anos. Vamos falar sobre o novo Copilot, a inteligência artificial do Windows. A gente vai falar também aqui sobre as transformações da inteligência artificial, que estão falando que 40% dos empregos vão ser impactados aí no curto prazo. Nova inteligência artificial de medicina do Google, que a própria Google também está demitindo aí centenas de funcionários porque a inteligência artificial está substituindo muitos. Elon Musk mostrando aqui os seus robôs dobrando roupas, então a gente vai falar sobre isso também. Samsung com seus celulares agora com várias funcionalidades de inteligência artificial. Microsoft, o CEO, falando do novo equipamento que foi lançado, o R1 da Rabbit, que é um equipamento aí que ele fala que foi uma das demonstrações mais impressionantes desde o iPhone ali pelo Steve Jobs. A gente tem também aqui no Brasil a questão da criminalização de usar a inteligência artificial para fraudar as eleições, a preocupação com isso. Temos também modelos perfeitos gerados por IA sendo um problema, um risco mental à saúde de meninas. Aqui nesse caso também, fase de testes de inteligência artificial começou no INSS, então vai ser interessante aí para descobrir fraudes. A gente tem também a primeira porteira robô do mundo, será apresentada em Campinas, vamos falar sobre isso também. A tendência do transhumanismo, isso aqui é um termo que provavelmente nós vamos ouvir falar bastante daqui para frente, que é essa simbiose, essa mescla dos humanos com capacidades físicas ali vindas da robótica, da inteligência artificial, para melhorar aí as nossas capacidades, né, corporais e tudo mais. E temos também aqui namoradas de inteligência artificial estão aí fludando a GPT Store da OpenAI. E por último aqui, Duolingo está também demitindo profissionais por causa da inteligência artificial. E como sempre, queria fazer aqui o jabá da nossa comunidade Profissionais do Futuro. Então, que por um valor de uma pizza, R$ 79,90 por mês, você tem acesso à comunidade de inteligência artificial que mais cresce no Brasil, autoproclamada. Então, a gente já tem diversas aulas aqui, conceitos básicos, como vender trabalho de inteligência artificial, caixa de ferramentas, curso completo de chat GPT, lives da comunidade começaram agora toda semana com novidades, ferramentas ali em primeira mão, ferramentas de imagem, ferramentas de vídeo, produtividade, como encontrar as melhores inteligências artificiais para a sua profissão. Então, toda semana tem aula nova, grupo de WhatsApp lá comigo, live semanal. Então, pessoal, se você quiser ser um dos pioneiros de inteligência artificial no Brasil, não deixe de conhecer aqui a nossa comunidade Profissionais do Futuro. Espero vocês lá. É só acessar o link na descrição desse perfil. Aliás, o link na descrição desse vídeo, mas também na descrição do perfil. Tá? Tem nos dois. Bom, então vamos começar aqui com a primeira notícia. Fórum Econômico Mundial em Davos. A gente está tendo muita conversa, virou o tema-chave lá de a inteligência artificial e como usar. E aí a gente tem aqui é, eles falando principalmente que um dos desafios principais que estão passando para ter mais confiança na adoção de inteligência artificial por parte das grandes empresas, para agilizar essa adoção, é realmente a questão da precisão da inteligência artificial. Então, tá aqui, ó. 2024 vai ser sobre aumentar a precisão dos resultados para que executivos de grandes indústrias, hospitais, manufaturas possam se sentir confortáveis de usar a inteligência artificial. Então, esse aqui acaba sendo um problema, né? É uma questão de adoção. A ferramenta já é muito boa, só que as pessoas, quando começam a usar, notaram que ela não é 100% precisa. Então, algumas empresas ainda estão um pouco receosas ali de adotar com tudo, né, com toda a confiança, enquanto não tiver aí um pouco mais de segurança de que as respostas vão ter menos alucinações. Então, fora isso, eu achei também interessante esse termo aqui, as três fases da AGI, que é a inteligência artificial geral, vão guiar a adoção, né, que a fase um é ativamente usar a tecnologia como uma assistente para o seu trabalho. Então é a fase que a gente está agora, a gente está pegando as ferramentas e usando elas para nos assistir, para deixar o nosso trabalho cada vez mais
eficiente, né, menos trabalhoso, né, com mais produtividade. A fase 2 é a gente ficar de forma consciente observando a tecnologia no seu modo de autopilot, né, só para garantir a precisão. Então é meio que assim, eu não preciso mais ficar pedindo para ela fazer. Eu vou deixar ela fazer sozinha, mas eu vou ficar olhando aqui para garantir que ela não está fazendo besteira. Então essa é a fase 2, né, que eu creio que ela vai acontecer aí nos próximos anos. E a última fase é quando você já confia 100% na inteligência artificial, sabe que ela faz o trabalho ali muito melhor do que o humano, e aí, a partir daí você tem um nível de confiança nela muito grande. E isso pode trazer até, inclusive, alguns problemas éticos interessantes. Eu cheguei a ver um estudioso falando que se a gente chegar num ponto onde, por exemplo, um carro com um piloto automático tem muito menos acidentes do que um humano dirigindo ali no nível absurdo, né? Você diminui ali em, sei lá, 95, 98% a quantidade de acidentes quando você coloca a inteligência artificial para guiar, talvez seja ilegal um ser humano dirigir um carro no futuro, porque seria uma irresponsabilidade gigante, já que você tem robôs que praticamente não causam acidente, e aí você vai deixar uma pessoa dirigir. Então, né, é isso aí. A partir do momento que a inteligência artificial chega nesse nível de confiança, talvez seja ilegal você ter médicos humanos, por exemplo, porque a IA consegue ter resultados muito melhores. Então, são coisas bizarras que a gente vai ver no futuro daqui para frente. E aí temos aqui Bill Gates explicando como a IA vai mudar as nossas vidas em 5 anos. Então, só marquei aqui umas partes interessantes. O crescimento da IA tem trazido um medo, né, de que vai eliminar milhões de empregos, e temos até essa matéria aqui um pouco mais para frente falando que o Fundo Monetário Internacional teve um estudo agora de que 40% dos trabalhos vão ser impactados agora no curto prazo, mas e o Bill Gates não necessariamente discorda disso, mas ele acredita que a história mostra que com cada tecnologia vem novas oportunidades. Então, ó, como nós tivemos com a produtividade da agricultura em 1900, as pessoas ficavam lá falando, pô, o que que as pessoas vão fazer daqui para frente, né, com esse aumento de produtividade? Várias outras coisas surgiram, vários outros novos trabalhos e categorias foram criadas, é, e hoje estamos muito melhor do que todo mundo que estava fazendo ali trabalho braçal em fazenda. Então ele acha que vai ser dessa forma. E eu creio também que isso é uma realidade, porque os seres humanos sempre vão achar formas de agregar produtividade, de trazer valor para ganhar dinheiro para que eles façam as coisas que eles querem fazer. Então, a gente com certeza vai criar novos trabalhos, mas eu creio que eles vão ser completamente diferentes do que são hoje. São coisas que realmente eu não consigo nem imaginar, no nível assim, quando criaram, sei lá, os celulares, creio que ninguém imaginou que existiriam mídias sociais e influencers digitais ou lives NPC, né? A criatividade do ser humano para criar coisas novas é imensa. Então, vai haver novos trabalhos, mas eles vão ser, na minha visão, bem diferentes do que a gente enxerga como trabalho hoje. Por quê? Porque o que a gente enxerga como trabalho hoje, a própria inteligência artificial consegue fazer. Então, se surgir uma nova função, ela mesma consegue ocupar essa nova função. Então, os seres humanos vão ter que usar a criatividade coletiva para criar um novo tipo de trabalho que ou as IAs não consigam, né, o que eu acho difícil, mas ou que as pessoas não queiram que as IAs façam. Talvez muito, se eu for tentar refletir aqui, aquela questão de música ao vivo, né? Existe uma graça em você assistir pessoas tocando música ao vivo, que não tem essa graça quando é simplesmente uma caixinha de som tocando. Então, talvez essas coisas dos humanos quererem ver os humanos fazendo coisas possa ser um dos trabalhos do futuro, tá? Então, isso foi só uma reflexão extra minha aqui. Bom, e aí ele falou uma coisa importante, que em outras evoluções que a gente teve aí de tecnologia, você precisava ter uma infraestrutura nova, hardwares novos. Então, quando veio o computador, as pessoas tinham que comprar computadores, colocar nas suas empresas, aquele trambolho físico. Tinha que ter ali uma adaptação do espaço de trabalho, transporte. Então, demorou muito até que todas as empresas tivessem computadores e tudo mais. Enquanto que com a inteligência artificial não tem isso. Ela pode ser usada com hardware, né, com os equipamentos físicos que a gente já tem hoje, no seu celular que você já tem hoje, no seu computador que você já tem hoje. Então, isso agiliza muito a adoção, né? A velocidade fica muito mais rápida. Bom, e aí a gente passa para essa próxima notícia que foi o Copilot. Isso saiu essa semana, tá? A gente já vinha falando do Copilot há bastante tempo, que era a inteligência artificial aí essa simbiose, né, da Microsoft, do Windows ali com o chat GPT. Ela já estava disponível para contas enterprise ali muito específicas, mas pessoas físicas convencionais ainda não tinham acesso e agora elas têm. Foi lançada a assinatura Copilot Pro, e aí agora qualquer pessoa, eu inclusive assinei, por exemplo,
você consegue, você paga US$ 20 e agora você tem o Copilot do Windows nos programas do Office. Tá? Então você tem o Copilot dentro do Word, dentro do PowerPoint, dentro do Excel, uma caixinha de texto lá que você pede para ele fazer coisa. E você consegue entrar no PowerPoint e pedir para ele criar uma apresentação. Ele vai lá e cria em tempo real a apresentação. Você consegue lá no Excel pedir uma fórmula, pedir para ele ajustar alguma coisa na sua planilha. E ele cria. Você consegue lá no Word pedir para ele escrever o texto já direto no Word. Ele faz. Tá? Então ainda está bem no início, está bem básico ainda, mas eu sei que o que eles estão querendo chegar no futuro é chegar no nível que você consiga até interagir com a interface do software, né? Ou, por exemplo, dizer, aumente um pouco esse painel lateral aqui, ou então mude todas as fontes aqui para tal coisa. Enfim, eu consiga pedir de fato para mexer no programa, tá? Então hoje eu não consigo pedir de fato para ele pegar tal ferramenta do programa. Ah, pega aqui o conta-gotas e veja qual é a cor de tal lugar. Ele ainda não está nesse nível, ele está com as funcionalidades básicas, mas no futuro eu creio que vai ser um controle total. Que é como se você tivesse, sabe quando você tem aquele teu amigo que manja muito de Excel, aí você vai lá do lado da cadeira dele e fala, cara, faz o seguinte, tem uma planilha assim assada, o cara vai lá e faz. Ó, agora faz a soma dessa coluna aqui, aí o cara vai lá e faz. Você nem sabe como ele está fazendo, mas você só pede e ele faz. Você sabe o que você quer. Agora quem faz é ele. Então vai ser a mesma coisa. Você vai literalmente conversar no futuro com os programas e eles vão fazer o que vocês quiserem. Teve uma ideia ali, o Excel faz uma planilha para mim aí de controle financeiro. Mas essa tá complicada. Faz de um jeito que tenha uns negocinhos bonitinhos ali para a pessoa ver, né? Quando ela estiver completando o objetivo financeiro dela, ele vai lá e coloca uns gráficos visuais e vai entender o que você quer. Então é nesse nível que vai chegar. Então essa é uma assinatura que eu acho que vale a pena ter. Talvez não hoje, porque ainda está muito básica, mas com certeza ela vai evoluir nas próximas atualizações e vai chegar no nível absurdo no futuro. Então fiquem de olho aí no Copilot. Aí a gente tem aqui, a inteligência artificial vai transformar a economia mundial. Então a gente teve esse estudo aí do Fundo Monetário Internacional falando que a inteligência artificial vai afetar praticamente 40% dos trabalhos ao redor do mundo, substituindo alguns e complementando outros. Eu creio que eles estão falando aqui do curto prazo, né, que pelo menos eu não achei no texto ali a janela de tempo. Então, só que eles estão falando aqui, ó, em economias avançadas, 60% dos trabalhos vão ser impactados. Por quê? Mais nas economias avançadas do que nas menos avançadas. É pelo tipo de trabalho. Tá? Em economias mais avançadas, você tem mais o tipo de trabalho que eles chamam de white collar, que são esses trabalhos de escritório, entendeu? Que são os que a IA mais impacta. E aí, em economias menos avançadas, você tem os trabalhos que eles chamam mais de blue collar, que são os trabalhos braçais, manuais, né? E aí, esses não dependem só da IA, depende também da robótica. E aí, o custo é muito mais alto, a robótica ainda não está acompanhando tão de perto o avanço da inteligência artificial. Então, trabalhos manuais, braçais ali, o cara que está batendo cimento ali, esse tipo de coisa, esse vai demorar bem mais para ser substituído do que o cara que está criando a apresentação no PowerPoint. Então, como nos países desenvolvidos, creio que sejam mais esses os trabalhos, aí eles vão ter um impacto muito maior do que os subdesenvolvidos. E está aqui, ó, em economias emergentes e países de baixa renda, seria 40%, ó, e no de baixa renda 26%. Então, nos países ali bem subdesenvolvidos, a IA vai impactar menos, obviamente, né? Muita da população nem tem computadores, celulares, esse tipo de coisa. Tá? Então, aí ele mostra aqui várias coisas. E também, ele está falando que em muitos cenários, em primeiro momento, a IA vai piorar a desigualdade, né? O que é uma tendência que a maioria dos políticos tem que estar proativamente tomando cuidado para prevenir que a tecnologia crie tensões sociais. Então, os países devem estabelecer redes de segurança compreensivas e fazer programas de retreinamento para profissionais vulneráveis, para evitar ali, o impacto social que a inteligência artificial vai ter nesse curto prazo. Então, por um monte de gente desempregada, isso daí dá um problema gigante para um país, né, para a sociedade como um todo. Então, os países já sabendo que isso vai acontecer, ainda tem que começar a criar algum tipo de proteção, né, algo que eles possam fazer antecipadamente. Bom, aí a gente vai para uma das que eu acho mais legais aqui, que é a inteligência artificial do Google, um novo modelo que eles estão treinando aí, que já está tendo resultados incríveis, que é esse AMIE, que é como se fosse fazer uma consulta médica com as pessoas. Então eles treinaram um modelo que tem aqui uma janela de chat, aí eles explicam aqui toda a forma que foi treinada, mas quando eles colocam aqui para a gente ver mais ou menos uma demonstração, eu entrar no chat e dizer assim, cara, eu tô com um pigarro aqui, com uma gripe e tal, entendeu? Me acompanhando há tantos dias,
E aí a IA começa a me fazer perguntas. Aí ela vai dizer, ah, é só esse sintoma que você está tendo? Pô, E aí ela é empática, né? Ela vai dizer, nossa, que coisa, é horrível realmente, né? A gente ter que ficar com pigarro e tudo mais, atrapalha no dia a dia. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você teve febre? Além disso, você teve tal coisa, você tem tosse, você, sei lá, está se sentindo mal. E ela vai fazer uma série de perguntas, você vai respondendo, ela vai perguntar mais coisas da minha vida e vai começar a me dar diagnósticos, né? Então, ela é uma IA que foi treinada para isso, para dar diagnósticos médicos. E aí, nos resultados que eles estão demonstrando aqui, essa AMIE já ultrapassou a performance ali, né, nos testes que eles fizeram, muito assim do resultado dos médicos humanos. Não só em precisão de diagnóstico, mas também na confiança do paciente. Olha que coisa, o paciente confia mais na IA do que no médico humano, na percepção de abertura e honestidade, né? Então, aquela questão de conflito de interesse, ela está me indicando tal remédio, talvez, né, porque tem um ganho de dinheiro ali, e em empatia, né? O de empatia, para quem está vendo o gráfico aqui no YouTube, dá para ver que está com uma distância grande. Ó, o azulzinho é o humano, e aqui o rosa é o AMIE, a inteligência artificial deles. Então, olha que bizarro, né? As pessoas falando, ah, mas a inteligência artificial nunca vai ter o coração humano, a empatia, a criatividade. Ela vem derrubando cada uma dessas crenças, né? Em criatividade, ela já bate humanos em muitos testes, inteligência, agora em empatia, em confiança, então, a gente vê que realmente a tendência ela é muito mais, como é que eu posso dizer, propensa ao uso da IA do que ao não uso e bem rápido, inclusive. E aí a gente vem para a notícia aqui que o Google demite mais centenas de profissionais das áreas de anúncios porque as IAs estão vendendo anúncio muito melhor do que os vendedores humanos, o que é de se esperar. Então, eles estão falando aqui, ó, os funcionários do Google agora estão construindo ferramentas de IA para que outros funcionários do Google possam ser demitidos. É sacanagem nessa descrição, mas de certa forma é o que está acontecendo, tá? Então, basicamente, estão falando que eles estão desenvolvendo tão bem essas ferramentas de inteligência artificial para vender anúncios, né? Que elas conseguem ver as pessoas, os próprios usuários, o comportamento deles, ao ponto de chegar e oferecer as ferramentas de anúncio no momento certo. Está ficando tão eficiente que eles estão falando, pô, está precisando cada vez menos dos humanos. A IA está arrebentando aqui, a IA não tem direito trabalhista, a IA não recebe salário. Entendeu? Então, esse é um movimento que está acontecendo e que deve se replicar para muitas profissões, para muitas empresas no mundo. Então, eu fico alertando isso aqui. Tem gente, né, que já falou comigo, pô, o gato tá, parece aqui um Cavaleiro do Apocalipse. Galera, mas não é porque eu sou pessimista, não. É porque quanto mais eu estudo, mais eu vejo que isso é quase que uma realidade inegável. Tá? A gente, de fato, tem que estar extremamente informado para saber para onde está indo para, se for o caso, fazer até um pivoteamento aí de vida, de carreira, para não ser prejudicado. Foi o que eu fiz. Tá? Para quem não conheceu o meu trabalho antigo, eu era educador financeiro. Quando eu olhei o que a IA é capaz de fazer, eu falei, meus amigos, um educador financeiro vai ser uma figura pouquíssimo necessária nos próximos anos. Então, deixa eu já mudar aqui, porque realmente esta área, na minha visão pessoal, não vai mais existir. Ou vai existir muito pouco, vão existir só os mais, assim, no Brasil, aqueles casos extremamente relevantes, porque você vai ter no teu próprio aplicativo do banco, ou qualquer que seja uma inteligência artificial que vai tirar todas as tuas dúvidas, vai te ensinar tudo, vai te mostrar a imagem, vai escolher os investimentos para você. Para que vai ser necessário um educador humano? Não vai, né? Ou então vai ser necessário 95% menos. E aí, qual é o meu interesse de permanecer nessa área? Então, de novo, acompanhem aqui, né, o podcast. E aí, mais uma vez, eu inclusive aproveito para chamar vocês para a comunidade, porque eu criei a comunidade para isso, tanto para eu me capacitar constantemente nas principais ferramentas, me manter informado e manter todos vocês informados também, e a gente se ajuda, porque a gente já está no nível na comunidade que os próprios alunos trazem novidades, trazem novos casos de uso. Então, eu diria que nós somos os pioneiros do uso da inteligência artificial no Brasil. Então, se você quer fazer parte deles, vai te custar apenas o valor de uma pizza por mês, é uma assinatura. Enquanto você paga, você tem acesso a tudo, não é cobrado à vista no seu cartão. Todo mês é uma compra ali de R$ 79,90 e você tem acesso a todas as aulas, que semanalmente tem mais aulas, lives semanais, grupo de WhatsApp, enfim, tem bastante coisa aqui. E, então, eu espero vocês na comunidade, acessem, vamos todos juntos aí desbravar esse novo mundo da inteligência artificial. E aí a gente olha aqui no X do Elon Musk, como estão os avanços da robótica. Então ele está mostrando aqui o robô dele num teste lá que eles fizeram num ambiente controlado, dobrando uma camisa, fazendo um movimento fino, né, com as mãos. Quem está vendo no YouTube aqui
esse podcast, está vendo aqui o vídeo na tela, para quem está vendo aí no Spotify em algum outro lugar, estou descrevendo para vocês, é o robô da série Optimus deles, dobrando uma camisa que nem um ser humano, com um movimento ali que não está desengonçado nem nada, está bem preciso. Tá? Mas esse é o problema, né? A gente tem essas duas áreas. A gente tem a inteligência artificial que está no mundo virtual, digital, que a gente vê hoje nos computadores, ChatGPT e afins, e a gente tem a robótica, que é ela trazendo para o mundo físico, que a robótica está um pouco atrasada. Então, por isso que eu falei assim, eu tenho um funcionário robô aqui em casa que vai cozinhar, limpar a casa, sei lá o quê, ainda vai demorar bastante, né? Porque ainda tem que, essa tecnologia tem que ficar mais acessível. Mas eu nem sei dizer se bastante mesmo, porque a gente já tem inteligências artificiais descobrindo novos materiais, forma mais eficiente de fazer. Então, tudo tende a baratear daqui para frente. Então, pode talvez também estar mais perto do que a gente imagina, mas ainda vai demorar um pouquinho. Então, essas funções ainda estão relativamente protegidas. E aqui, Samsung anunciando seu novo Galaxy S24 com várias ferramentas de inteligência artificial saindo na frente da Apple, né, que está dormindo no ponto ali um pouco. Então eles vão ter ali ferramentas de edição de foto. Você bateu aquela foto ali, aí tem umas pessoas ali no fundo, você já vai marcar e eliminar as pessoas, mudar coisa de lugar, ele reconstrói a imagem ali em tempo real. Pô, o céu estava nublado, eu quero que o céu fique bonito, você pinta ali o céu fica azul. Então são essas ferramentas vão começar a ser adicionadas. Aí vai ter busca. Bati uma foto, pô, gostei dessa, sei lá, essa camiseta que essa pessoa está usando. Aí você marca ali a camiseta, ela já faz uma busca no Google em tempo real e te traz a camiseta quanto custa. Fora outras ferramentas de texto, né? Então, são várias realmente ferramentas que eles estão trazendo, e isso é uma tendência, né? A gente vai ter IA em tudo. A gente teve a feira, eu falei ali Então, a gente teve encerrando aí recentemente o CES, que a gente vai ver já já, que foi a feira de tecnologia, onde tudo era inteligência artificial e tinha inteligência artificial em tudo. Então, qualquer objeto do nosso dia a dia, daqui para frente, provavelmente vai ter IA, né? Desde a escova de dente até teu travesseiro, e eu não estou exagerando quando eu falo isso, né? Todas as empresas estão vendo formas que elas podem aplicar essa nova tecnologia aí nos seus produtos. A gente entra exatamente nisso agora, as 15 melhores novidades aí de robótica e inteligência artificial que foram vistas aqui no CES. Tá? Então, ó, Motion Pillow, eu não falei? O travesseiro aqui que tem inteligência artificial para ajudar com problemas de ronco, né? E te dar uma noite de sono melhor. O Smart Mirror, então, ó, um espelho com inteligência artificial que vai te ajudar ali no seu bem-estar mental. Então, ele vai te ajudar com meditação guiada, afirmações positivas. É, Smart Dog Collar, então temos ali o coleira para cachorro com inteligência artificial. Uma tendência aqui bem interessante que são desses robozinhos assistentes, então tinha muito desses lá. Tá? São robôs ali que você vai ter na sua casa para fazer as mais variadas coisas, para bater foto, para olhar teu filho, para segurança, enfim, para limpar a casa, tá? Então todos eles estão sendo ali, estão tendo inteligência artificial colocada neles. Então a gente tem isso aqui que é o Wing, que ele é um produto de inteligência artificial que foi feito para te ajudar a andar e se exercitar de uma maneira mais eficiente, porque ele vai te dar suporte. Então a gente vai ter cada vez mais essas tecnologias para facilitar as nossas funções humanas, seja funções físicas, funções mentais, esse tipo de coisa. Aí, ó, Holobox, que é uma caixa holográfica que parece que você está vendo a pessoa ali em tempo real, que usa tecnologias ali também que usam inteligência artificial para deixar isso mais realista. A gente tem esse aparelho aqui, que a gente vai falar já já, que é o Rabbit R1, então não vou falar dele aqui ainda. Tivemos também o Chat GPT sendo colocado em carros, que é uma coisa incrível. Tá? Você vai conversar com o carro, se não me engano era a Volkswagen que estava fazendo isso, você vai ter lá o chat GPT, você vai bater um papo com o teu carro, vai dizer, cara, tem uma luzinha amarela aqui no meu painel acesa que eu não sei o que é, ele vai te dizer, vai te instruir, qualquer dúvida, ele, pô, qual é mesmo que é a pressão ali quando eu for calibrar o pneu, ele vai te falar, entendeu? Então vai te ajudar com as tuas rotas. Então para carro isso vai ser incrível mesmo. Você tem também ali umas inteligências artificiais também para TVs, né? Tem algumas telas ali transparentes agora muito incríveis e também a inteligência artificial sendo usada para aumentar a resolução das imagens. A gente já tem inteligências artificiais que aumentam a resolução de imagens, mas agora elas vão ser usadas nas TVs. Então você vai pegar aqueles filmes lá que foram filmados lá nos anos 90, que você tinha aquela remasterização meio tosca, e agora a IA vai redesenhar frame a frame esse filme, adicionando detalhes. Então, por exemplo, detalhes que não existiam. O que essas tecnologias fazem hoje é tentar deixar um pouco mais nítido, mas se você não tinha na filmagem o nível de detalhe, por exemplo, mostrando o poro do rosto das pessoas, isso não vinha nessa remasterização, mas com a inteligência artificial ela consegue redesenhar fios de cabelo,
poro no rosto, detalhes. Aí você consegue transformar uma imagem que foi filmada ali em 700 pixels para 400K, sei lá, entendeu? Meio que não tem limite, né? Óbvio que eles vão trabalhar ali dentro do razoável, mas a inteligência artificial consegue fazer isso, então vai ser usado também para esses fins. Bom, então essas foram algumas das novidades aí que vieram nessa feira de tecnologia, mas a tendência é que tudo vai ter IA. E aí a gente entra nesse aparelhinho aqui, que talvez mude tudo ou talvez não, né? Que é o R1 da Rabbit, que ele parece um quadradinho aqui que você segura, que ele é do tamanho daquelas bolachas ali que você coloca embaixo do copo de cerveja, só que ele é um aparato que faz tudo com inteligência artificial. Você meio que conversa com ele, tá? Então ele tem uma câmera, tem um sensor de toque e ouve tua voz. Aí você fica batendo papo com ele. Então ele é um tipo de uso diferente de um celular. Você pode mostrar alguma coisa para ele dizer, o que é isso aqui? Ele vai te responder. Você consegue fazer algo com ele vendo ali na tela dele, ele vai aprender como você fez e depois ele faz igual. Então, na demonstração, o cara entrava no Midjourney, por exemplo, criava uma imagem e falava assim, ó, preste atenção no que eu vou fazer. Aí ele entrava no programa que ele nunca tinha visto, criava uma imagem e aí voltava, pronto, você aprendeu? Ele, sim, você entrou num software aqui chamado Midjourney e você criou uma imagem com comando. Aí ele falou, pô, legal, então faça uma imagem para mim agora. E ia lá e fazia. Então, ele fala assim, né? Não é via API, não é via integração, não. É como se fosse uma pessoa olhando você fazer, aprendendo a fazer, vai lá e faz também. E isso arrancou elogios aqui, né, do CEO da Microsoft, falando que essa demonstração foi a mais impressionante que ele viu desde a demonstração do Steve Jobs com o iPhone. Tá? Então é um cara que entende falando isso. Mas a questão toda é que a gente não sabe se é esse aparelho que vai dar certo daqui para frente ou se seria outro. Mas é um fato que tem muita gente testando diversos aparelhos para substituir o celular como o seu aparelho faz tudo. Ou talvez você tenha realmente vários aparelhos. Você vai ter um pingente, vai ter esse negocinho, vai ter o celular, vai ter o broche, vai ter o relógio, sei lá, uma série de coisas que você vai usar no dia a dia que vão te ajudar aí com a inteligência artificial. Então, não sabemos exatamente qual vai ser a tendência. Vai ser um aparelho faz tudo ou diversos aparelhos faz tudo que você vai usar no seu dia a dia. E aí a gente entra aqui um pouco falando da política brasileira, né? Lewandowski dizendo aí que fraudar a eleição pode ser crime contra o Estado. Isso é uma preocupação muito grande, porque a IA tem um poder absurdo de atrapalhar as eleições com fake news. A gente está vendo que as eleições hoje estão acontecendo muito mais nos grupos de zap aí da galera. E a coisa mais fácil do mundo hoje é você pegar aqui e falar uma barbaridade, transformar tua voz na voz de um político e jogar esse áudio aí na internet dizendo que foi ele que falou. E aí os tiozão lá que nunca jogam no Google para ver se é fake news ou não, vão acreditar. E isso influencia pra caramba. Você pega, põe a imagem de um político ali chutando um cachorro, diz que foi ele mesmo num vídeo. E fica muito realista, galera. Não vira uma montagem de quinta categoria. Então não é um especialista que vai fazer isso, é qualquer pessoa com uma capacitação ali primária consegue pegar um software desses e substituir a cara de alguém pela de outra pessoa e sair distribuindo fake news. Então, eu sinceramente não sei como eles vão fazer isso, porque essas ferramentas são open source, elas estão espalhadas na internet. Você não tem como tirá-las, né? E você também não tem como identificar necessariamente quem fez. Para que você identificasse, tinha que ter uma mudança a nível estrutural na internet inteira, para que todas as imagens trafegassem ali com algum tipo de metadado, ali uma tagzinha ali de criptografia, né? Numa espécie de blockchain, que você conseguisse identificar de onde ela veio, mas isso ainda vai demorar para acontecer. Então, essa eleição aí vai ser complexa. Eu quero ver mais ou menos o que que eles vão fazer nos Estados Unidos também, né, aqui no Brasil, para tentar resolver esse problema. Modelos gerados por inteligência artificial podem ser um risco à saúde mental de meninas. Que é aquela questão, né? Você já tinha esses filtros e as pessoas ali achando que as pessoas eram daquele jeito. Então, hoje a gente tem vários perfis de Instagram que o objetivo deles é mostrar que as mulheres não são daquela forma ali como elas aparecem. Muitas vezes são filtros. Então, a gente tem ali o Postada Marcada, tem o Guga Figueiredo, tem um monte de perfis que fazem isso, esse trabalho, né, de tentar trabalhar a saúde mental, porque aí vem uma mulher comum ali e vê aquelas fotos daquelas mulheres lindíssimas ali, sem nenhuma celulite, sem nada, e ficam achando que aquilo é um ideal a ser atingido, e daqui a pouco você percebe que elas, na verdade, só estavam usando um monte de filtro ali, né, e nem era a verdade. E agora com a inteligência artificial isso vai para um outro patamar, que você consegue reconstruir o corpo inteiro da mulher ali, ou criar modelos de inteligência artificial perfeitas sem nenhum problema. Isso pode impactar a saúde mental das pessoas. Então, isso é algo a ser trabalhado daqui para frente, né? Tomar cuidado com essas referências inexistentes que a gente vai ver na internet. E começa a fase de testes de inteligência artificial no meu INSS. Então, eles estão usando aí a inteligência artificial no INSS para
identificar fraudes ali com atestados médicos, então ela vai verificar assinatura, vai cruzar dados ali de geolocalização, esse tipo de coisa, para identificar essas fraudes. E a gente sabe que existem diversas fraudes. Então, esse é um uso interessante aí da inteligência artificial para o bem da sociedade, para minimizar essa quantidade de fraudes que a gente tem aí no dia a dia. Bom, primeira porteira robô do mundo será apresentada em Campinas. Olha, essa é uma declaração audaciosa, né? Primeira do mundo. Mas, beleza, né? Eu não conheço outra, então vai que é a primeira do mundo mesmo. Mas eu achei legal que olha o que ela vai fazer. Ela é a Elo. Tá? Em menos de 2 minutos, a porteira robô atende o visitante, registra o seu nome, CPF e foto, chama o condômino por videochamada ou grava recado se estiver ausente, abre o portão por biometria, avisa se a porta fica aberta, notifica o disparo de alarmes de invasão, de cerca elétrica, de incêndio, de elevador travado, faz reserva de espaços coletivos, registra a ocorrência, avisa o recebimento de encomendas, envia comunicados, monitora a câmera de segurança 24 horas, notifica situações de pânico facial, sendo a única mundo com essa funcionalidade, ela também frita ovo. Brincadeira, tá? Ela parou no identificar situações de pânico, tá? Mas eu não duvido nada que ela poderia também, se ela quisesse. Tá? Então, o que eu achei legal aqui é essa tendência de que provavelmente grandes locais, assim, prédios, condomínios, shoppings, talvez cada um vai ter o seu cérebro, a sua inteligência artificial proprietária que conhece tudo o que está acontecendo lá dentro, que tem como objetivo manter aquele local funcionando da melhor forma possível, segurança e tudo mais, né? Coisas que seres humanos às vezes não conseguem. Você não consegue ter humanos ali 24 horas olhando para tudo que está acontecendo, e aí é como se esses ambientes estivessem vivos ali com uma inteligência artificial que zela por eles. Então, isso também é uma grande tendência daqui para frente. E aqui esse tema polêmico, né? Transhumanismo. Bilionários querem usar a tecnologia para melhorar as nossas habilidades, né? E o resultado pode mudar o que significa ser humano. Então, o que é o transhumanismo? É uma vertente que acredita na melhoria do ser humano através da tecnologia. Por exemplo, alguém criou um olho biônico que enxerga em 300K e que a princípio estava sendo usado para pessoas que perderam a visão. Mas aí, de repente eu vou lá e falo, pô, esse olho aí é melhor do que o meu, cara. O meu olho não enxerga nessa resolução, então eu vou mandar remover meus olhos e colocar esses novos olhos aí biônicos para eu enxergar melhor. Então, seria mais ou menos isso o transhumanismo, né? Você vai substituir meus braços por braços robóticos, sei lá, isso eu já estou falando, óbvio que de um nível muito mais avançado, né? Mas a princípio isso pode surgir com pequenas melhorias, né? Você ter, sei lá, artérias robotizadas ali que evitam que você tenha um infarto, entendeu? Você ter, sei lá, equipamentos que você usa ali nas suas pernas que fazem você correr melhor, ou andar melhor por mais tempo, sem se cansar. Já teve um produto lançado recentemente que você acopla ele, é tipo na sua cintura e nas suas pernas, ele dá a volta aqui na perna, tem uns suportes metálicos, e ele te ajuda a andar fazendo muito menos esforço, ou seja, você consegue caminhar por muito mais tempo. E aí as pessoas que fazem trilha, né, esses esportes aí de aventura, conseguem usar isso daí para ter muito mais segurança, né? Então, as pessoas que escalam o Everest, por exemplo, vão poder usar esse tipo de equipamento para melhorar aí a estatística, né, de sobrevivência. Só que, enfim, né, esse pessoal prega, né, o Elon Musk, ele é um dos que ele quer que a inteligência, os humanos se mesclem com a inteligência artificial, né, para chegar numa espécie de simbiose, tá? E aí, esses objetivos, né, são inspirados pela ideia do transhumanismo, que é a crença de que podemos usar ciência e tecnologia para radicalmente melhorar as capacidades humanas e buscar direcionar o nosso próprio caminho evolutivo. Então, doenças, longevidade, velhice, morte, são todas realidades que o transhumanismo quer acabar. Entendeu? Então tem até aquele nível ficção científica de você transferir teu pensamento para outros corpos e você viver para sempre, né? Então isso aqui eu já estou falando, óbvio, que dos níveis muito mais avançados, mas começa com esses níveis hoje em dia de você ir trocando partezinhas do teu corpo por partes ali melhores, ou usar equipamentos que melhoram as suas funcionalidades, esse tipo de coisa. E os transhumanistas aqui, né, eles advogam os três supers, que é a super inteligência, super longevidade e super felicidade, né, que quer buscar dessa forma. Agora, isso daí para mim é uma tendência porque, por exemplo, se a gente tem super inteligências artificiais surgindo, elas vão ser mais inteligentes do que humanos, né? Elas vão ser muito mais inteligentes do que humanos. Então, existe uma preocupação de que no futuro elas poderiam nos dominar. E uma das formas que o ser humano, como esse macaco evoluído que nós somos ali, né, com todas as nossas limitações, poderia competir com uma super entidade como essa, é se nós abraçarmos essas superentidades e nos tornarmos superentidades também, né? Então, você acoplando uma IA no teu cérebro que melhora a tua inteligência e tudo mais, então isso é um caminho a seguir. Mas isso também traz problemas éticos, né, para a sociedade. Por exemplo, se você tem bilionários que conseguem acoplar uma IA no cérebro e pensar
ter uma ultra memória e pensar de uma forma muito melhor do que as outras pessoas, você começa a ter uma divisão social bizarra em termos de capacidade humana. Então agora você de fato vai ter humanos diferentes de outros humanos puramente por questões financeiras. Tá? Você vai ser capaz de comprar partes do corpo melhores para você, e isso vai te tornar, pelo menos ali na parte mecânica, motora, cognitiva, pessoas melhores do que as pessoas que não têm dinheiro para isso. Você vai viver mais, você vai ter. Só que agora não é um pouco mais, agora é muito mais. Né? Você tem hoje pessoas humildes que vivem até os 100 anos. Mas agora o que eu estou falando aqui, dependendo aí de para onde seguir essa tecnologia, se você tiver dinheiro, você vai viver 500 anos. Aí o humilde não vai conseguir alcançar jamais esse nível aí de formas naturais, tá? Então, isso é algo a se pensar, essa tendência, e isso está se tornando uma realidade nas próximas décadas. Então, fica aí a pulga atrás da orelha de vocês. Namoradas de inteligência artificial já estão fludando a GPT Store. Então, para quem não sabe, a OpenAI lançou a GPT Store para você fazer os GPTs personalizados, que são chat GPTs específicos para tarefas específicas que você desenvolve. E aí você podendo criar GPTs que criam logos, que fazem códigos, que fazem redações ali incríveis, poesias, músicas. O que está fludando a App Store? É isso aí, galera. Namoradas criadas por inteligência artificial. Então você já tem inúmeras. O que mostra um outro problema que a humanidade vai passar em breve, né? Porque se você tem essas relações humanas que antes eram físicas sendo traduzidas no mundo virtual, onde nós não podemos nos reproduzir e nós não sabemos qual que é o impacto disso na realidade, né? Porque eu não sei vocês, existe ali uma necessidade do ser humano como ser social de ver pessoas no dia a dia, pessoas físicas. Não sei até onde a tecnologia vai replicar, ou essas namoradas virtuais conseguem replicar isso, mas isso é um problema. Eu já vi matérias, eu até falei disso em podcasts passados, que esse tipo de funcionalidade pode diminuir a taxa de natalidade dos países, porque aí alguns caras lá vão ficar satisfeitos em ter uma namorada virtual e não buscar uma namorada real e ter filhos e construir famílias. Então, isso pode ser um problema também aí no futuro, essa tendência aí das inteligências artificiais, as namoradas. E isso é até também algo para quem tem filho ficar de olho. Eu vi um cara falando uma vez: provavelmente o primeiro grande amor do meu filho vai ser um Mia. Isso é verdade. No passado eram as celebridades, né? Personagens de TV, de cinema, e agora provavelmente vão ser inteligências artificiais. Então, fiquem atentos aí com o que os filhos de vocês estão conversando, porque pode ser aqui uma virtual sweetheart, ou então a Your Girlfriend Scarlett, falando lá com eles ali no dia a dia e sendo a namorada virtual deles. E por último, Duolingo aqui cortando trabalhadores enquanto usa mais inteligência artificial. O que está acontecendo é que eles estão demitindo tradutores. Então tinha vários tradutores ali contratados para fazer trabalhos específicos e eles não estão mais precisando deles porque a inteligência artificial traduz de uma forma incrível. Então, mais uma vez, a gente vendo pouco a pouco aí em cada área essa questão das empresas percebendo que elas conseguem ter um ganho de eficiência absurdo com a inteligência artificial e também com os profissionais que usam inteligência artificial. Eles conseguem substituir uma equipe inteira. Então, de novo, as pessoas não confiam 100% na IA como a gente viu antes. Aí elas precisam ter um humano para ver, para administrar a IA. E quem vai ser esse humano? Um humano que sabe usar a inteligência artificial. Então é por isso que eu aproveito de novo para chamar vocês para a comunidade de profissionais do futuro. Porque é isso, iremos nos tornar esses humanos que sabem usar as ferramentas, que conhecem as limitações e que conseguem, por causa disso, fazer o trabalho de 5 outras pessoas, 8 outras pessoas, só que na metade do tempo, usando as ferramentas de IA. Então, pessoal, fica aí o episódio 10 do nosso podcast. Obrigado aí a todos. Vou continuar agora mantendo a frequência dos episódios no YouTube, no Spotify e onde mais eu colocar. Acessem aqui o link da comunidade na descrição do vídeo ou do episódio. E é isso aí. Até o próximo capítulo.